Senhor a todos, estamos aqui com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos olhando aqui embaixo com a lição que a CPAD ela cedeu para todos os professores e para todas as pessoas que querem, lição juvenis, lição adolescentes, enfim, as lições que nós gravamos é juvenis e adolescentes, tá? De jovens e adultos nós já gravamos hoje, já postamos. Agora estamos aí, sexta para sábado, 20 para 1, quase 20 para 1 da manhã, e gravando essa lição, Perigos da Mídia Eletrônica. É o tema dessa lição número 2 da classe juvenis. E eu gostaria de estar lendo aqui com você. Olha o que diz aqui o enfoque bíblico. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15. O interessante é que esse texto tão maravilhoso que fala do espiritual. O que é espiritual discerne bem tudo. Esse texto, já a parte A dele, já nos mostra toda a forma, todo o jeito, a maneira como aquele que é espiritual consegue decidir coisas, consegue resolver coisas. Por exemplo, ele discerne o que é espiritual, ele sabe o que é espiritual. Então, o adolescente, o jovem, o adulto, mas aqui nós falamos para a classe juvenis, ele conhece, ele sabe o que é correto quando ele é espiritual. Ele entende perfeitamente, muito bem isso. Então, ele entende. E aqui nós vemos o texto, aqui a mensagem da semana, ela vai falar como está a sua intimidade com a Bíblia. Por quê? Porque quando nós temos intimidade com a Bíblia, com a Palavra de Deus, se torna muito mais fácil eu e você conseguir resolver as coisas, conseguir vencer todos os obstáculos. Por isso, o texto ali vai dizer o que é espiritual discerne bem tudo. E a mensagem ele diz assim: como está a sua intimidade com a Bíblia? Para vencer os perigos da mídia, você precisa familiarizar-se com a palavra de Deus. Então, quando nós vemos o texto aqui, se familiarizar-se com a palavra de Deus, passa o quê? Passa a ter intimidade, está familiarizado com a palavra de Deus, passa a ter intimidade, e isso traz o quê? Isso traz meios para vencer, meios para conseguir, para compreender as coisas espirituais. Vamos continuar o texto lá, no que diz aqui, pelo menos umas 2 linhas aqui, da reflexão que diz assim: Deus o escolheu para essa maravilhosa tarefa de ensinar. Portanto, tudo que tiver à mão para fazer, faze conforme as suas forças. Eclesiastes 9 e 10, uma reflexão para quem ensina a palavra do Senhor. Vamos ver mais aqui. O que diz? O devocional. Depois vem o estudo da lição. Mas aí nós vamos já chegar lá em cima na orientação didática que é. O que significa mídia, o papel dela na sociedade, e para facilitar a discussão você pode aplicar a técnica. Aqui está ensinando algumas técnicas, eu já vou direto, na verdade, dentro da lição, para nós estudarmos aqui. Fique alerta, ouvimos constantemente a mídia e a sua influência na formação, vamos achar aqui, na formação da sua opinião pública. Sabemos a sua importância, no entanto, às vezes desconhecemos os perigos da mídia, os perigos que ela traz para nós, e os apelos encantadores. Afinal, o que é mídia? Como evitar sua influência negativa? É isso que vai ser falado dentro dessa lição aqui. Aqui na Bíblia em Foco está escrito que a mídia é formada pelos meios de comunicação como rádio, TV, jornais, revistas, internet, outdoors, etc.
Então, a mídia é tudo isso que eu acabei de ler, que divulga propaganda, divulga notícias, é tudo isso, que são as publicidades, o entretenimento, tudo isso é mídia. A mídia no contexto atual, vamos lá. A mídia cumpre importante papel de envolvimento, debate e mediação de conflitos, porém, você pode ficar atento, pois o ideal que ela propõe muitas vezes contrapõe-se às necessidades do povo. Ela utiliza-se de mensagens publicitárias, noticiários, entrevistas, telenovelas, programas de auditório para difundir seus propósitos e interesses. Aqui é interessante falar de programas de auditório, porque dentro dessa mídia, dentro desses programas de auditório, dentro de tudo isso, às vezes a mídia ela passa assuntos que são contrários à palavra de Deus. E esses assuntos, muitas vezes, eles acabam confundindo a cabeça do adolescente, daquele juvenil, porque trazem assuntos que para nós é polêmico, para convencer as pessoas a aceitarem determinados assuntos, determinados valores morais, contra os nossos valores morais que nós aprendemos dentro da palavra do Senhor. Então a mídia, a parte negativa dela, é que traz esse tipo de coisa. Dentro de seus programas, das suas novelas, trazem assuntos que são abordados, que ocorrem realmente, que acontecem no dia a dia, mas assuntos que trazem pensamentos negativos, assuntos que são contrários à palavra de Deus, tanto no meio do relacionamento entre solteiros, como também dentro do relacionamento de pessoas casadas, e outros assuntos mais que trazem dentro. Claro que também, dentro de tudo isso, trazem assuntos que são polêmicos e que levam o público a começar a aceitar determinadas questões para fazer o pessoal se acostumar e com isso conseguirem de repente uma liberação de alguma coisa. Tá, o papel da mídia. A mídia cumpre seu papel social de tornar a sociedade informada. Então, tem tudo isso que é fazer com que a população esteja bem informada, tem todo esse papel da mídia de manter bem informada, mas também trazem, como eu falei, assuntos que são contrários aquilo que nós aprendemos, os valores cristãos. Vamos ver o que diz mais aqui. O rádio também é um meio importante e é um instrumento de informação e entretenimento, e bastante popular também o rádio. Eu fiquei 11 anos trabalhando, fazendo um programa de rádio, se Deus quiser eu volto ainda, mas eu fiquei 11 anos, e o rádio é uma coisa muito, muito mesmo, muito legal. Vamos continuar aqui. Problemas relacionados à mídia. Através de suas informações, a mídia conduz as pessoas a uma nova visão de mundo. Precisamos ter cuidado para não deixarmos que ela controle a nossa vida. Essa nova visão de mundo é o que eu falo, é a liberação de coisas que são contrárias àquilo que nós aprendemos. E ele diz aqui mais, estou procurando aqui. Aqui tinha falado que ela define os assuntos sobre os quais as pessoas conversam do dia a dia, em casa, nas reuniões sociais, no trabalho, na escola, na rua. Basta acontecer um fato inusitado na política, na economia, ou no mundo do esporte, na música, na TV, e ela exerce o papel de nos informar a respeito disso. Então, o papel da mídia, ela cumpre esse papel social. Aqui fala a mídia eletrônica. A mídia eletrônica é formada por meios de comunicação, e aí lembra, né, que é a televisão, que é o cinema, que é o rádio, que é a própria internet. Tudo isso aqui são meios de comunicação. E aqui fala também da rápida popularização e transformou esse instrumento em principal para a comunicação.
A internet é um meio de comunicação que se populariza a cada dia. Então ela é responsável pelas maiores informações. E o que nós vemos aqui sobre problemas relacionados que eu tinha acabado de falar, da internet, nós vemos dentro das redes sociais. Os fake news, as mentiras que ocorrem e as informações que não são verdadeiras, algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, ocorrem dentro da mídia. E isso vem a atrapalhar. E vários assuntos também que trazem para o adolescente que está me ouvindo agora, os juvenis, os jovens que estão ouvindo, assuntos que tratam com leviandade, vamos dizer assim, e fazem com que as pessoas aceitem naturalmente dentro dessa lavagem cerebral que muitas vezes acontece, porque de tanta notícia, falar, passam as pessoas a aceitarem determinadas coisas. A mídia ela tem o poder destrutivo de destruir pessoas também. De que forma? De tanto falarem de uma pessoa, o pessoal começa também a acreditar e começa a ter raiva da pessoa também, de tanto a mídia bater na mesma tecla, faz isso também. Então tem essa parte negativa aqui. E aqui eu tinha falado sobre problemas relacionados à mídia e comentei aqui, mas não falei o finalzinho aqui. A televisão tornou-se um meio de encantamento, sedução da sociedade, de massa. Então essa comunicação em massa, que é para muita gente, várias pessoas, ela se tornou dessa forma de fazer seduzir, esse encantar pessoas e fazer, como eu disse, pessoas terem raiva de A, raiva de B e assim por diante. E aqui diz, a Bíblia nos mostra que não devemos deixar que coisa alguma nos domine, ainda que pareçam lícitas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O que quer dizer com isso? Que há assuntos, às vezes, que se nós não tomarmos cuidado, de repente a mídia começa a dominar a nossa mente, a nossa forma de agir. Eu vejo muito no Facebook pessoas discutindo sobre política, perdem a amizade por causa de política, muito mais do que qualquer outra área, ou religião, ou futebol, que diz que nenhum desses discute, né? Mas assim, as pessoas acabam na política, eu vejo que acabam extrapolando e por causa de postagens assim infelizes, brigando e tendo essa dificuldade, esse problema. Aqui vamos ver mais um pouquinho. Acesso da TV nos lares. Vamos ver o que diz aqui. A televisão tem livre acesso nos lares. Infelizmente ela entra como intrusa, sem pedir licença, e pouco a pouco torna-se dona da casa, passando a comandar a vida familiar. A maioria das pessoas estabelece limites, deixando totalmente livre para impor normas e costumes diferentes do padrão familiar bíblico-cristão, ou judaico-cristão, que nós falamos também, antes estabelecidos no lar. O salmista Davi nos dá um exemplo de prudência a afirmar: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, versículo 2 e 3. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Então pode ser muito bem citado a televisão, os programas que trazem informações ruins, que trazem sedução, que trazem palavras impuras, que trazem coisas que desagradam a Deus. E aqui diz um outro problema, é o tempo que a TV rouba na relação familiar, né? Não só a TV, como o WhatsApp, como as redes sociais também roubam esse tempo de estar na presença de Deus. E aqui ele fala que rouba o diálogo, as pessoas ficam fascinadas com o que estão assistindo, que não são mais capazes de ouvir, falar ou atender a pedidos. Se forem interrompidas, provoca uma verdadeira guerra. E o cuidado com a relação à mídia. Os meios de comunicação são hoje as maiores divulgadores de valores antibíblicos, é o que eu tinha falado no começo, e prejudiciais à vida espiritual. E os jovens aí vão assistindo e vão aceitando também os pensamentos de algumas pessoas que não acreditam na Bíblia, pessoas que não acreditam às vezes em Deus e que começam a divulgar essas ideias, esses ensinamentos e arrancar pessoas de dentro da casa de Deus. Visão crítica. Devemos buscar informações para não nos tornarmos pessoas alienadas. Alienação é algo bem interessante. Por quê?
quando nós falamos em alienação, a gente aprende muito isso em sociologia. E a TV, alguns anos atrás, as novelas, os programas, elas têm feito o povo ficar alienado. As pessoas seguem a moda daquilo que aparece na televisão, as ideias daquilo que aparece na televisão, os pensamentos daqueles que é mais fácil eles acreditarem, às vezes, naquele que está falando na televisão, algo, do que uma outra pessoa próxima querer aconselhar, falando, não, aprendi lá. E são alienadas, e viveram alienadas a vida toda, de anos que existe a TV, alienadas. Hoje em dia há uma mudança nisso tudo, mas ainda as pessoas são alienadas. Tanto que nós vemos aí, esses dias, uma rede de TV aí, passamos esse problema da pandemia agora, e quando você assistia essa rede de TV, você acabava ficando doente também de tanto assistir essa rede de TV. As notícias, os noticiários traziam tanta preocupação, claro, tem que ficar preocupado, mas começava a trazer até medo, e pessoas ficavam doentes de ouvir as coisas que falavam naquela rede de televisão sobre a Covid. Então, para você ver como que é a influência e o poder da mídia. E a mídia, ela tem sempre poder, sempre teve, no meio político também. E hoje, infelizmente, no meio dos adolescentes, que ela já vem trabalhando e passando contra os valores morais que nós aprendemos na palavra de Deus. Ela já vem há anos trabalhando contra esses valores, e ela vai sorrateiramente. Eu lembro de um hino que é muito antigo, eu não tinha nem nascido quando tinha esse hino aí, que fala, cuidado, irmão, tome cuidado, fala do sapatinho de algodão. Se o inimigo entrar, você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. O que ele quer dizer com esse ditado? Que entra calmo. Quando vê, tá feito o grande problema dentro de uma família, destruída, arruinado. E você vai ver ideias numa novela, ideias num programa, e assim por diante. Então a visão crítica qual que é? É você observar, você avaliar, você colocar dentro de uma balança, em cima de uma balança, se isso vale a pena você assistir, se isso vale a pena você ouvir. Essa visão crítica é realmente, não é ser quadrado, não é esse pensamento que alguns falam, ele é quadrado, não. É realmente colocar a palavra de Deus, comparar e observar isso. Então, aqui ele diz, a Bíblia é a fonte de informação mais segura e confiável, João 17:17, que devemos confiar no Senhor aí, e que na Bíblia que é a fonte segura. Então, ter uma visão crítica. Discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual, é claro que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas tem que ter esse discernimento realmente, pedir para Deus esse discernimento espiritual. Você olhar e entender o que a mídia está falando, porque muitas vezes eles estão passando um assunto com uma segunda intenção. Estão passando algo, mas para querer dentro da mente do adolescente, do jovem, de você que está me ouvindo aí, jogar uma certa ideia, um certo padrão que eles querem para a vida do ser humano aí. Então o inimigo usa disso também, o inimigo das nossas almas, o diabo. O apóstolo Paulo nos ensina que nem todas as coisas me convêm. É o que eu falei agora, 1 Coríntios 6:12. Portanto, procure conhecer o que está por detrás, o oculto daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está assistindo, porque muitas vezes tem uma segunda intenção, uma terceira intenção, um oculto, uma mensagem subliminar. É bom observar. E como você pode observar? Pedindo discernimento espiritual. E qual outra forma que você pode observar? Lendo a palavra de Deus, para você conseguir detectar e comparar e falar, opa, está falando isso, está dizendo isso. Administração do tempo. Devemos aprender a administrar bem o nosso tempo. Deus nos fez mordomos, administradores dele. Mordomo de que maneira? Cuidar das coisas que ele nos deu, dentro da casa do Senhor, dentro da nossa vida, dentro dos nossos filhos, família e amigos. Cuidar daquilo que Deus entregou na nossa mão, porque nós somos só administradores. É fundamental aprendermos a ter uma vida bem disciplinada. Uma boa disciplina não só faz bem ao corpo, como também à alma e ao espírito. Não devemos deixar
que a televisão ou outro meio de comunicação prejudique a vida devocional e adoração a Deus. Então, se organizar diz aqui. Como cristão precisamos de sabedoria e equilíbrio. Pedir igual Salomão, sabedoria para Deus. E equilíbrio para quê? Para utilizar os meios de comunicação sem deixá-los causar danos à nossa vida espiritual. Mexeu lá, beleza, lidou, ótimo. Ó, estamos aqui com um note aqui para passar essa lição online, essa lição da escola dominical, CPAD, mas aproveitar, usar isso para o bem, para a nossa alma, para falar conosco, para Deus falar conosco. Então é isso, pessoal. Ele diz mais um texto aqui: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Os dias são maus, então nós precisamos preencher o nosso coração com a presença de Deus. Eu vi uma pregação, assisti hoje um vídeo rápido ali, acho que do Jimmy Swaggart, e uma coisa que eu achei interessante, ele falar que nada preenche a nossa alma, porque ela é muito grande para caber muitas coisas e só Deus pode preencher. As outras coisas, a nossa alma é tão grande que ela pode mandar o que for, não vai preencher. Eu achei interessante essa fala dele, mais ou menos assim, e é verdade, só Deus pode preencher, porque bebida, droga, festa e tudo mais não vai preencher. Isso que é interessante, mas Deus preenche. E aqui diz: a maioria das pessoas torna-se mera receptora daquilo que é vinculado pelos meios de comunicação. A mídia costuma distorcer os dados e descrevê-los indevidamente. Manipula a verdade muitas vezes, e temos visto isso. Direciona as opiniões de acordo com seu interesse. Quando a pessoa não possui uma atitude crítica, nem é capaz de filtrar as informações recebidas, acaba por recebê-las, entendeu? E destruindo a vida dela espiritualmente. Assim. O cristão não deve aceitar qualquer coisa, antes deve cuidar de maneira como vive, agindo não como insensato, mas com prudência. Efésios 5, versículo 15. Então, observar, andar com sabedoria, observar, então aqui ele até resume: andar com sabedoria, ver de presentemente como andais, ser sábio, e assim por diante. Ele fala nesse estudo aqui, nessa lição de hoje que nós estamos terminando agora aqui, lição número 2 aqui: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Então é isso, pessoal. Então nós terminamos aí a lição número 2, juvenis. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, mas se inscreva aí no canal, nos ajude aí, divulgue o canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Lembrando que agora tem o canal Juninho Kids também, tá? Então nós ficamos aí com a lição número 2, perigos da mídia eletrônica. Conto com o seu apoio, a sua inscrição e sua curtida, seu like ali, e ligue o sininho, ative o sininho para receber os nossos vídeos aí, tá bom? Um abraço, paz do Senhor, Deus abençoe, 1h da manhã, Deus abençoe, até.